pessoas que são mais propensas, e há famílias onde há mais artrose, é mais frequente nas mulheres, como quase todas as doenças reumáticas, tem também a ver com a parte hormonal, mas a idade é um dos contribui muito para a artrose. Claro que se a pessoa, por exemplo, for um futebolista, fizer alta competição, tem mais frequentemente artrose de um joelho, por exemplo, porque fez microtraumatismos. Mas na vida nós vamos sempre fazendo microtraumatismos e as articulações que usamos mais, que têm a ver com joelhos, ancas, coluna e mãos, são muito afetadas. E isto é uma incapacidade tremenda. E às vezes, para pessoas que vivem sozinhas, é um problema porque depois está relacionado com quase tudo. A pessoa não consegue, vive, por exemplo, num terceiro andar sem elevador ou num segundo andar, já não consegue sair à rua para ir às compras, portanto já não tem alimentos saudáveis e frescos, porque não consegue ir às compras, tem de esperar, por exemplo, pelo fim de semana que a família lhe leve alimentos e, portanto, vai comendo aquelas coisas, o pão com manteiga, o que tem à mão, não é? e o que tem congelado. Depois, o outro problema também das artroses e da incapacidade é o deslocar-se, o sair, o ir às compras, mas também o vestir-se, a higiene e mesmo a alimentação, descascar batatas, cortar pão, cortar carne e, portanto, essa parte é muito importante da incapacidade física. Outra parte que às vezes as pessoas esquecem e que também é muito importante tem a ver com a saúde oral. A dificuldade depois de mastigação e de uma alimentação saudável e rica por causa da alteração dentária e as alterações cognitivas, a lentificação, o esquecimento e depois as pessoas deixam, sei lá, o gás ligado porque se esquecem de desligar e outros problemas que são às vezes pequenos, mas que podem se tornar graves e causar acidentes. Outro dos grandes problemas dos idosos são as quedas em casa. E por isso é que eu estava a falar da luz, as pessoas acordam de noite, estão um bocado desorientadas, esquecem-se de acender a luz, caem e ficam caídas com uma fratura. Os tapetes, os fios no chão e às vezes os chinelos que se enfiam mal no pé. E, portanto, as quedas em casa também são algo que não é difícil prevenir, mas que é muito frequente. E é uma das maiores causas de fraturas em Portugal, são as quedas em casa. E em termos de, estava a falar dos problemas cognitivos, nessa parte, como é que se pode prevenir? Por exemplo, a parte do Alzheimer também, e isso tudo? a estimulação é muito importante e as pessoas continuarem a ler. Há muita gente em Portugal que não sabe ler, não é? É verdade, sim, na geração mais mas antiga, para sim. quem sabe ler, o fazer exercícios, o ler, o ter aqueles jogos simples de palavras, há até livros com palavras cruzadas e outro tipo de exercícios de memória e a estimulação da família é muito importante. As pessoas estarem, quantas vezes os idosos, por terem uma lentificação no discurso, não conseguem participar, porque quanto tempo tentam falar, já a conversa exatamente, já passou. Portanto, dar tempo às pessoas, o tempo é muito importante, dar tempo às pessoas para participarem. Por exemplo, a pessoa demora mais tempo a vestir-se ou a comer, não é bom ir-se-lhe dar o comer à boca, deixá-la demorar Para o tempo que for necessário, porque quanto menos estimulada, maior a progressão. E, portanto, é preciso combater isso envolvendo as pessoas e mais uma vez digo, estes programas que fazem com que as pessoas lá de casa participem são muito importantes porque mantêm-nas vigis, alerta e os jogos também, e os computadores podem ajudar-se, aqueles jogos simples, mas que se podem fazer, são úteis para estimular. Ainda hoje, por acaso, estive a falar com uns engenheiros da Universidade de Aveiro que estavam a desenvolver um jogo para crianças fazerem reabilitação, crianças com problemas reumáticos e cada vez há mais jogos que tentam estimular o exercício e isso também é muito bom para os idosos. E como é que se pode prevenir isto? Ou seja, as pessoas estão em casa a ver e que ainda não são ainda idosos, mas todos caminhamos para lá, esperemos. Como é que se pode prevenir para que no futuro não ficamos também assim, tão dependentes, incapacitados? O participar em atividades de grupo é muito importante. Nós tendemos a isolar, que é outra coisa completamente diferente do norte da Europa. Mas há quem pense
disse, já não tenho idade para essas coisas. Pois, mas é o trabalhos isso de grupo, muito, não sei o quê. isso é muito português, não é? O participar em centros de dia, o estar Há uma conotação ativo. negativa associada. Mas é isso, mas não deve ser o participar nas atividades da junta de freguesia, nesse tipo de atividades desde sempre, e a pessoa ter uma comunidade à volta que lhe dá suporte para um dia que mais tarde, e nós, quando somos jovens, adolescentes, temos muito o grupo, não é? E estimulamos muito isso. Depois as pessoas acabam por se dedicar à família ou ao trabalho e acabam por, sem notar, isolar-se imenso. E muitas vezes fica só o casal e depois, quando um deles morre, não é? E mais frequentemente é o homem primeiro, acaba por as viúvas ficarem muito sós e terem muito pouco suporte, porque depois a família também tem, outra vez, que fazer a vida e trabalhar e portanto, é muito importante pensar-se nisso com o tempo e manter uma rede de familiares, de amigos que se possa... Porque nós vamos precisar de suporte e isso é muito importante. Há pessoas que depois acham que são um peso e elas próprias Exato, não... sim. São fardos. São Sim, coisas um fardo. que são colocadas na cabeça das pessoas que criam ali uma prisão. Sim. E É depois isso, elas é. começam a envelhecer e não há nada a fazer. E depois isto é um ciclo vicioso que a pessoa fica deprimida, como está deprimida, mexe-se menos, participa menos e depois cada vez mais deprimida Há casos de não terem doença vitamina a seguir. C. Mas é para não sair de casa. Epá, É preciso de sol e de vitamina D e isso. Então, e em termos de parte médica do corpo, o que é que as pessoas podem fazer para evitar chegar a um estado depois de maior deteriorização? Em relação aos hábitos de vida, os hábitos de vida saudável são mesmo importantes. A alimentação saudável e fazer exercício físico é algo que pode mesmo prevenir doenças e isso está mais que provado e, portanto, as pessoas devem fazer isso. Depois, o evitar o tabaco e o evitar o álcool em excesso também é importante. Claro que há pessoas que têm doenças crónicas e, nesse caso das doenças crónicas e que começam cedo, o mais importante é controlá-las o mais possível. A pessoa que seja diabética, tentar controlar a diabetes o melhor possível. A pessoa que tenha uma hipertensão arterial ou colesterol alto, controlar. Portanto, a adesão à terapêutica, a pessoa ter uma boa comunicação com o médico, porque muitas vezes há medicamentos que causam efeitos secundários, que a pessoa não pode tomar, que não se sente bem e, portanto, é importante, em vez de deixar de tomar, porque não se sente bem, conversar com o médico e dizer, olha, eu não consigo fazer essa medicação, por isso não estou a tomar, o que é que eu posso fazer alternativo? Porque é mesmo importante que os fatores de risco sejam bem controlados para nos mantermos saudáveis mais tempo. É verdade. E hoje em dia, todos nós caminhamos para isso e há muitas pessoas completamente abandonadas, então no interior e tudo. Mas às vezes nem é só do interior, mesmo em Lisboa e em outras em grandes cidades, o isolamento é algo que acontece mesmo em pessoas que estão rodeadas de muita gente, só que estão sozinhas em casa. E em termos de tecnologia, estava a referir também a avanços na área da medicina mesmo, em específico, como por exemplo? Há bocadinho falámos aqui das próteses. As próteses modificaram completamente a qualidade de vida das pessoas com artrose. Se a pessoa tiver acesso, não é? A uma prótese da anca, uma prótese do joelho, pessoas que deixaram de andar porque têm dores excruciantes podem voltar a fazer uma vida normal. Depois, em termos de implantes, em termos de válvulas, de stents, há imensa nova tecnologia que ajuda as pessoas a recuperar de doenças que antes eram mortais. Também novos medicamentos, estão sempre a aparecer novos medicamentos que permitem que não haja evolução de doenças que eram muito destrutivas e que agora se tratam facilmente. E depois há toda a área do diagnóstico. A imagem, não é? Nós todos hoje conhecemos as TACs, as ressonâncias e esses meios de diagnóstico permitem detectar as doenças muito mais cedo e, portanto, intervir mais cedo e prevenir a sua evolução. E com que frequência é que as pessoas
Deveriam de ir ao médico ou ao médico de família? Há algumas recomendações. Claro que crianças, bebés devem ir ao pediatra de forma regular. Nos adultos, fazer uma vez por ano uma consulta de medicina familiar, clínica geral é importante. Fazer umas análises de rotina, que muitas vezes até no próprio emprego, não é? No trabalho, são feitas pela terapia ocupacional. Depois, portanto, além das análises e de ter um check-up, uma observação anual, outro aspecto também muito importante tem a ver com a vigilância mamária nas mulheres. Isso é fundamental, e a vigilância ginecológica também, uma vez por ano. Os homens, numa fase mais tardia, também a próstata é outro órgão que deve ser bem avaliado, e as análises também específicas. E sim, as pessoas têm que ir controlando, porque há muitas pessoas, não preciso ir aos médicos, mas têm que ir controlando. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar a progressão de doenças, sem dúvida. Muito bem, então, e as pessoas podem ter com a doutora para falar do quê, para saber sobre o quê? Eu, no meu caso, sou reumatologista, portanto, é sobretudo o aparelho musculoesquelético e o sistema musculoesquelético. Mas é muito importante que toda a gente tenha médico de família. Sim. E mesmo, independentemente de ser no centro de saúde ou onde seja, ter um médico que acompanha e que conheça a história, quer da pessoa, quer familiar, para poder recorrer. As pessoas ficaram sem médico de família. Sim, muita gente. Raramente irem às consultas, não é? Mas eu penso que agora a cobertura está a melhorar e que as pessoas conseguem ter acesso a médico de família. A estrutura dos cuidados primários está diferente do que era há alguns anos, e isso é muito importante, porque é onde está a história toda. Às vezes as pessoas pensam, tenho um problema, vou a uma urgência, mas a urgência não resolve nada. Sim. A urgência, o que serve é para fazer uma triagem, é preciso fazer um antibiótico hoje, ou é preciso internar ou e excluir alguma patologia muito grave, mas depois não dá seguimento nenhum à pessoa, e é muito importante ter o seu médico de família. Acha que a medicina e as pessoas estão a encarar a medicina com outros olhos, no sentido de não ser tanto para o doente, mas de forma preventiva? Eu penso que sim, espero que sim, porque cada vez as pessoas estão mais educadas em relação à saúde e aos hábitos de vida saudável, também têm mais facilmente acesso à informação. Não é? Às vezes o problema é que a informação não é triada, e é a informação que pode não ser muito correta. Mas não há dúvida que a informação está muito mais acessível e as pessoas têm um nível de conhecimento que não tinham antes. E, portanto, isso também se associa a um nível de exigência que não tinham antes. E ainda bem. E são mais exigentes, quer no que respeita à qualidade de vida, à qualidade da saúde, mas também a si próprias e aos seus hábitos. E isso pode fazer com que tenhamos sociedades mais saudáveis. Isso costuma prejudicar? As pessoas saberem ou acharem que sabem demais quando vão às consultas? Há tudo, porque às vezes eu vejo pessoas que ficam muito alarmadas porque têm um sintoma, sei lá, estão um bocadinho amarelas, estão ictéricas, vão à internet e tudo acaba por encantar. Tem ali, tem lá. É isso. E, portanto, acho que às vezes pode alarmar e assustar. Mas há muita informação que é fidedigna e que é muito útil para a pessoa perceber se deve ou não recorrer, por exemplo, ao médico e ser depois observada e vista. Então, quais é que são os conselhos finais em relação a este tema do envelhecimento ativo e das novas tecnologias? Eu acho que os conselhos finais são: mantenha-se ativo, faça exercício, mas o exercício não quer dizer que a pessoa ande aí a correr. Não precisa correr a maratona, não é? Não é preciso isso tudo. Basta andar e mexer-se, não é? Depois, o socializar é outra coisa super importante. Parece um banal. E a outra coisa que também é importantíssima para a saúde é o dormir bem. E em Portugal dorme-se muito mal. Há muita gente a dormir mal e, portanto, ter ajuda, se for preciso, para começar a dormir melhor. O socializar, o ter amigos, o continuar a ter uma vida completa e equilibrada, isso é fundamental. E depois, sentir que se está a isolar, que está a deprimir, procurar ajuda. E ver aqui o Conversa com Mulheres também ajuda. Também ajuda aqui na solidão. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora.